Olá pessoal, eu sou o professor Caio, tá? E hoje nós vamos falar nessa videoaula sobre o filósofo Anaxímenes de uma forma mais aprofundada, mais detalhada. Vamos enfatizar um pouco mais sobre o filósofo e detalhar algumas coisas bem específicas sobre o pensamento dele, ok? Então, o Anaxímenes, nós já sabemos que ele foi um filósofo pré-socrático. Ele viveu em um momento da história, aproximadamente no século V a.C., anterior a Sócrates. Lembrando que Sócrates é o filósofo mais importante, mais reconhecido da história da filosofia, e a filosofia está dividida em antes e depois de Sócrates, certo? Então, o Anaxímenes, ele foi um filósofo da escola jônica, por isso nós falamos que ele foi um filósofo jônico. Nós devemos saber que a escola jônica foi a primeira escola filosófica da história da filosofia, criada por Tales de Mileto, e nós tínhamos aí 4 filósofos mais relevantes, mais conhecidos aí na escola jônica, que foram exatamente Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito, certo? A escola jônica, ela foi criada na intenção de conter mais filósofos, conter mais pessoas que se engajassem na filosofia, uma vez que quando Tales de Mileto ele cria essa filosofia para ser oposta com a mitologia, ele sozinho não iria conseguir espalhar, propagar essa nova forma de pensar. Então ele cria escola filosófica para que ele possa reunir mais intelectuais, mais filósofos e propagar a filosofia na intenção de ser oposta à mitologia, certo? Então, a escola jônica ela tinha um objetivo específico, que era justificar o surgimento do universo a partir de elementos da própria natureza, certo? Natureza essa que recebe um termo específico, tá? Chamado physis, certo? Se você quiser, seria muito importante notar, tá? Natureza nós chamamos em grego de physis, certo? Physis. Então, eles traziam elementos da própria natureza para justificar o surgimento do universo, os jônicos, certo? Então, especificamente, Heráclito vai falar de um fundamento um pouco diferente relacionado à natureza, certo? Mas o Anaxímenes, que é o nosso filósofo em questão, ele vai trazer um fundamento, né? Fundamento que nós chamamos de arqué, tá? Fundamento que em grego é arqué e natureza em grego é physis. Então, esse arqué, esse fundamento do Anaxímenes vai ser o oxigênio, o que nós respiramos, o ar, certo? Então, o ar vai ser aí o fundamento do nosso Anaxímenes, certo? Então, ele vai justificar esse fundamento, ar ou oxigênio, a partir da observação que ele é fundamental para que haja vida, certo? Seja vida humana, seja vida no reino das plantas, seres vivos orgânicos e inorgânicos, todos são fundamentais, precisam do oxigênio para que possam sobreviver, certo? Então, é fundamental aí o ar, tá? Uma outra coisa muito importante, agora assim um pouco mais aprofundada, um pouco mais específica do filósofo Anaxímenes, é exatamente sobre as características desse fundamento dele, o ar. Vale ressaltar, é muito importante sabermos que o Anaxímenes, ele foi discípulo, certo? Uma espécie aí de seguidor do Anaximandro, um filósofo que em sala de aula nós já exploramos, que é o filósofo do fundamento ápeiron, uma força ilimitada e indeterminada, tá? E autossuficiente, o ápeiron do Anaximandro. Então, o Anaxímenes, como era seguidor do Anaximandro, ele pensou em um fundamento nas mesmas características do seu mestre, o Anaximandro. Então, o Anaxímenes ele vai trazer um fundamento que, na visão dele, para a época, seja autossuficiente, seja ilimitado e seja também indeterminado. É muito importante você aluno, você aluna, perceber que os filósofos, eles desenvolvem seu pensamento
na época deles, e nós devemos compreender esse pensamento, fazendo um movimento de uma espécie de retorno aí, né, no pensamento, para buscarmos compreender em que momento esse filósofo está desenvolvendo esse pensamento. Então nós estamos no século V a.C., com Anaxímenes, sem nenhum tipo de recurso tecnológico, então não havia exatamente uma comprovação do pensamento deles, mas sim uma exposição do pensamento que era bem aceito para a época e, claro, tinha sempre a intenção de romper com a mitologia, tá? Então o Anaxímenes, ele percebeu que o ar ele seria autossuficiente, ou seja, ele se formaria por si mesmo, nada o formaria, certo? Ele seria independente de qualquer outra coisa, tá? Então ele obedece o aspecto do fundamento do Anaximandro, lembrando que Anaximandro era o influenciador do Anaxímenes, certo? Então o ar seria também ilimitado, não há um limite para o ar, certo? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Mesmo que em formas diferentes, certo? Mas ele está de forma ilimitada no universo, não há um limite para o ar, então obedece também aí a mesma característica do Apeion do Anaximandro. Ele seria também indeterminado, tá? Então o Anaxímenes percebeu que o ar não tem como ser determinado, ele não é uma coisa específica que você pega e que você toque, assim como esse pincel, por exemplo. Esse pincel, esse piloto, como quer que você queira chamar, ele é determinado, ele tem uma forma específica, certo? O ar, ele não tem uma forma específica, segundo Anaxímenes, na sua época, certo? Então, esses elementos, né, essas características do ar, autossuficiente, ilimitado, indeterminado, certo? Você precisa saber que são características que o Anaxímenes percebeu sobre o ar, mas que também, ao mesmo tempo, obedece aí àquele que influenciava o Anaxímenes, que era o Anaximandro, que tinha o fundamento Apeion, que já comentamos em sala de aula com os alunos, certo? Uma outra característica importante também para curiosidade nossa, certo? É que o Anaxímenes, ele acreditava tanto que o ar era fundamental para a vida, que quando as pessoas espirravam, certo? O espirro, essa ação natural do nosso corpo de espirrar, né? Ele entendia que o espirro era uma perca de vida, né? A alma, que seria o motor do nosso corpo, seria composta de ar, de oxigênio, certo? Então, quando o indivíduo ele espirra, ele estaria perdendo aí parte de sua alma, ele estaria perdendo aí parte de sua vida, sempre partindo do ponto de vista que o Anaxímenes entendia que a alma seria feita de ar, certo? Então, a partir dessa perspectiva de pensamento de espirrar representar perda de vida, é que nós vamos ter um ditado popular presente em todo o mundo, não é só aqui no Brasil, certo? Um dito popular que, quando alguém espirra, se fala saúde, né? Então, se pressupõe que quando alguém espirra, esteja perdendo a saúde, esteja perdendo o ar, digamos assim, e isso vem lá da Grécia Antiga com o Anaxímenes. Tá? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre o Anaxímenes, um pouco mais detalhada, foco nos estudos.